Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje num momento muito especial para apresentar junto com vocês aqui o nascimento do nosso podcast Sal e Luz. O nosso primeiro episódio é um momento muito especial, onde a gente vai ter conversas muito interessantes aqui, muito edificantes também e missionárias também. Porque o projeto Sal e Luz é um projeto missionário, onde a gente vai levar a sério e adiante, espalhar informação sobre a igreja perseguida, sobre missões e todos esses assuntos que circulam esse tema. E hoje, no episódio de estreia, eu tenho aqui um convidado mais que especial, irmão da minha igreja, Emerson Medeiros. Ele é psicólogo e eu vou passar a palavra para ele se apresentar melhor. Prazer estar aqui com você, para a gente ter esse bate-papo, né, nesse momento muito especial. E por ser o primeiro episódio, né, desse podcast, exatamente. Dessa conversa, me sinto muito feliz e lisonjeado por isso. Obrigado. O prazer é todo meu. Opa, eu sou psicólogo, né, como você disse. A minha formação, ela está muito mais voltada para aquilo que nós chamamos de terapia cognitivo-comportamental, né, em que a gente vai trabalhar o desenvolvimento das pessoas em vários aspectos que são bem importantes, especialmente naquilo que as pessoas pensam a respeito das coisas que acontecem com elas, né? Sim. Obviamente o meu maior projeto de vida, né, o meu maior case de sucesso está quando eu estou com a minha família, né, minha esposa Mariana, sou pai Sim. de duas meninas lindas, Isso. A Isabela e a Ana Luísa. E esse é o meu maior empreendimento. A menorzinha, 1 ano de Ana idade, né? Esse é o meu maior empreendimento, o meu maior consultório clínico, né? meu lugar de treinamento, literalmente. Eu imagino. Né? Eu trabalhei ao longo dos últimos anos de formação, sempre voltado para o desenvolvimento de pessoas, né? Inicialmente ali trabalhando com a inserção dos adolescentes no mercado de trabalho. Foi uma experiência muito bacana para mim, muito importante, que me fez crescer bastante, né? Especialmente porque nós trabalhávamos com pessoas, em geral, em situação de vulnerabilidade social. Então a gente ajudava nesse desenvolvimento, inserção do adolescente no mercado de trabalho. Certo. Então foi um trabalho assim muito importante para mim. Sim. Posteriormente, a minha experiência se dá num trabalho voltado para as famílias de pessoas com deficiência intelectual, autismo, né? O que foi uma tremenda escola para mim, né? Um tempo de muito aprendizado, muito crescimento pessoal, né? Imagino. E aí no último ano eu tenho me dedicado 100% à clínica, né? Embora eu estivesse em outras atividades institucionais, né? Uhum. Eu também me dedicava paralelamente aí ao trabalho clínico também, né? Com uma agenda um pouco mais restrita, mas no último ano eu tenho aberto muito mais esse campo, tenho tido várias experiências muito profundas, muito bacanas. Obviamente isso traz um desenvolvimento pessoal muito grande, muito importante para a minha vida, né? Pessoal, profissional, especialmente quando a gente está ali tratando de muitos casos, muitas situações, né? Sim. Em que as pessoas, em geral, elas como não trabalham muito ou não pensam na prevenção da sua saúde mental, elas vão sempre tentando ali com foco naquilo que são as suas dificuldades, os seus problemas pessoais, buscando ajuda numa clínica de psicologia, por exemplo, né? Sim. E esse tem sido meu trabalho, meu foco profissional no último ano, especialmente. As pessoas, elas procuram mais quando você está com um problema físico, né? Você procura um médico. Agora, psicólogo, pessoal, você acha que está menos acostumado a procurar um psicólogo? Ah, com certeza. Você tem uma dor de cabeça, você vai tomar um comprimido para resolver isso rapidamente, de preferência, né? Mas quando você tem alguma coisa especial ali na tua saúde emocional, psíquica, se alguma coisa está acontecendo, alterando o teu ciclo social de interação com as pessoas, por exemplo, ou de interação consigo mesmo, começa a mudar um pouco a visão que você tem a seu próprio respeito, você acaba demorando um pouco mais, em geral, né? Você demora a perceber que você precisa de uma ajuda. Uhum. Então, as experiências que a gente tem, principalmente em clínica, em consultório, é que as pessoas elas vêm num estado um pouco mais avançado da sua dificuldade, Sim. do seu problema a ser resolvido, e quando elas nos procuram, elas vêm dessa forma, né? Uhum. Muitas vezes, aquilo que a gente fala muito no contexto religioso, né? Sim. Quebradas no seu ego, na
na sua mente, no seu emocional. Isso. E aí, obviamente, nós temos um trabalho importantíssimo a ser feito, Com né? certeza. Para ajudar essa pessoa a sair desse estágio, né? E dessa condição de uma saúde mental mais fragilizada e para que ela se fortaleça, ela se desenvolva. Sim. A partir desse seu estado, né, de dificuldades, né, que todos nós passamos, todos nós enfrentamos em algum momento da nossa vida, né? Exato. Como eu disse inicialmente, bom seria se a gente conseguisse trabalhar muito mais intensamente na prevenção de saúde mental do que remediar determinadas coisas, né? Muitas vezes trabalha mais como um bombeiro, né, apagando incêndio. Exatamente. Esse é o nosso papel diário, praticamente, né? Mas se nós, eu acho que as coisas têm mudado bastante, né, nesse sentido. Sim. Principalmente com o advento da internet, né? Enfim, são tantas informações que nos circundam que chovem a todo tempo, né? Na nossa tela, no nosso computador, no nosso celular. Eu acho que as pessoas têm se aproximado um pouco mais para que elas voltem, se aproximado da condição de saúde mental, para que elas se voltem para si e se percebam como pessoas que necessitam de fato de uma ajuda profissional, né, de alguém que tenha habilitação para isso, que possa lhe ajudar, obviamente, né, com uma terapia, por exemplo, que seja focada, que seja algo importante para ela, para o seu desenvolvimento pessoal, né? Sim, muito bom. E você disse sobre o enfoque religioso, e é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Você é psicólogo, e eu te trouxe aqui para a gente falar sobre o tema que foi o tema do mês passado, junho foi o tema da saúde mental masculina, né? Perfeito. Então a gente vai introduzir esse tema aqui para uma conversa, né? Meio informal, né? Mas com a sua específica, a sua área de atuação é a psicologia, você tem todo esse aporte para dar para a gente sobre esse tema. Perfeito. Né? Tema muito importante. Muito importante, né? Importantíssimo. Quando a gente fala de saúde mental masculina, a gente sabe que é um campo difícil, às vezes, da gente entrar, da gente auxiliar, especialmente os homens, né? Os homens são mais difíceis, né? Com certeza. Eu vi sobre isso na pesquisa, né? Para fazer o programa todo, eu pesquisei um pouco e a gente viu que, pelos números, né? São 75%... Não, peraí. São 75% de suicídios masculinos, né? No Brasil. Tem os números que eu pesquisei também. O homem, ele tem 3 vezes mais chances de cometer o suicídio do que a mulher. E quanto ele procura menos a ajuda do profissional do que a mulher. É isso mesmo? Como que você vê isso? Sim, a gente tem esses dados... do próprio Ministério da Saúde, né, que vai trazer uma informação de aproximadamente 15 mil pessoas, das 15 mil pessoas que cometeram suicídio, por exemplo, esses dados são da última pesquisa feita em 2021, 24, né, e das 15 mil pessoas que cometeram suicídio, 10,7, por exemplo, são homens, né, então um índice muito maior de suicídio está voltado muito mais para os homens, né? Então, é óbvio que o assunto específico não é o suicídio, né? Não. Mas isso, de alguma forma, ilustra e demonstra o quanto os homens têm de dificuldade de buscar ajuda, de buscar auxílio em relação à sua saúde mental, né? Sim. Então, Emerson, a maior parte dos suicídios, ele acontece pelos homens, né? E você acha que, assim... o suicídio acaba sendo a causa final do problema mental, assim, emocional do homem ou de qualquer outra pessoa, né? Ok. Quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de uma questão multifatorial, né? São várias questões que envolvem, né? O suicídio em si é uma questão comportamental, né? A pessoa ela inicia não com as tentativas, mas sim com uma ideação suicida. Sim. E se isso perdurar, se isso conseguir dominar a sua mente, as suas emoções, ela acaba, obviamente, cursando para
para um planejamento, por exemplo, né? Então, quando ela tem planejamentos já na sua cabeça, o próximo passo já é começar a colocar em prática isso, né? Mas antes existe todo um espectro, né, de situações. Em geral, a pessoa que tem uma ideação suicida ou já fez a tentativa de suicídio, né, uma primeira vez e não deu certo, vamos pensar dessa forma, a pessoa que está nessa condição, ela tem como comorbidade transtornos mentais, que são muito importantes, como depressão, por exemplo, né? Em geral, a depressão ela está ali muito fortemente apresentada, né? Em todas as suas características, né? Quando a gente fala de depressão, por exemplo, a gente fala de um espectro de emoções, de sentimentos, de situações específicas que a pessoa está experimentando, que faz com que ela curse para esse caminho do suicídio, por exemplo, né? Uma vez, obviamente, que ela desenvolva a ideação suicida, porque nem todo aquele que tem depressão vai, de fato, chegar neste ponto de suicídio, né? De tentativa ou de ideação. Ela começa com outros níveis, né? Uma depressão, ela não começa de uma forma muito grave, muito pesada, vamos pensar assim, né? Em geral, ela vem de uma forma mais leve. Por isso que a gente precisa ter a ideia do espectro, né? Quando a gente fala de espectro, a gente está falando de várias nuances dessa condição. Condição de saúde mental, né? Como iniciou. Então, se a gente parar para analisar e pensar naquilo que é um sofrimento psíquico, um sofrimento humano, a gente está falando de várias situações que são individuais, né? Óbvio que um diagnóstico ele obedece a alguns critérios específicos, né? Mas cada pessoa tem a sua história, tem a sua condição para chegar num ponto, por exemplo, de depressão um pouco mais profunda, mais grave, né? Ela passou por todo um caminho, por várias situações, e que se no meio desse caminho ela não encontrou uma ajuda próxima, por exemplo, né? Óbvio, a gente fala muito da ajuda profissional, mas se ela não encontrou no meio desse caminho alguém que pudesse norteá-la, né, dar um direcionamento para ela, ajudá-la a reconhecer o seu estado emocional, o seu estado mental, de desesperança, de tristeza profunda, né? Porque depressão não é só uma tristeza, né? Não. Tristeza é apenas uma característica, um dos critérios de diagnóstico. Tem outras coisas que também vão cada vez mais fazendo com que a pessoa se aprofunde ou se afunde no meio dessa depressão, né? Certo. Então, quando a gente vai atrelar o suicídio à depressão, né? Nem todo depressivo vai ter a ideação ou cometer o suicídio, mas toda pessoa que comete o suicídio, em geral, ela já está no seu estágio muito mais avançado de depressão. Exatamente. Então, é uma condição extremamente importante, inclusive, para nós falarmos aqui. Sim, com certeza. E eu queria que você falasse também um pouco sobre os fatores que contribuem, né, para o homem ser o cara mais afetado, assim, na sociedade, né? Que com esses números a gente vê que a saúde mental dos homens, ele tá bem, assim, aquém, né? Em relação às mulheres, né? Sim. O que você acha que quais são os fatores que contribuem para isso? Acho que são muitas coisas, né? Principalmente, eu acho que o assunto principal em relação a isso, aquilo que impede os homens de buscarem uma ajuda profissional, por exemplo. Não só uma ajuda profissional, né? Às vezes a gente entende que as pessoas têm essa dificuldade de entender a importância de uma terapia, por exemplo, né? Mas vamos falar de coisas mais básicas, né? A dificuldade, ela não começa em relação à terapia especificamente. Ela começa muito mais quando o homem se vê impedido de falar sobre as suas fragilidades, expor as suas sensibilidades. É muito difícil para o homem, né? Extremamente, né? Nós fomos criados nessa cultura principalmente, né? Quando a gente era criança, o que nos era apresentado? Os super-heróis, né? Quando a gente fala de um super-herói, por exemplo, a gente está falando do cara forte, o cara que tem poderes extraordinários, né? Então, você é da mesma geração que eu, a gente sempre cresceu assistindo aqueles filmes de ação, né? Sim. Arnold Schwarzenegger, Rambo, né? Os caras tudo... Eles não tinham superpoderes, mas os caras
Os caras eram apresentados como homens fortes. Homens fortes, né? Exatamente, né? Então, essa imagem que a gente tem desde criança de como que deve ser um homem, atrelado às condições da própria cultura e o machismo, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Porque ele existe de fato, né? Tudo isso acaba cursando para que o homem, ele na sua vida adulta, até na adolescência, ele se perca e se confunda com aquele tipo de personagem que ele faz na sua ideia, na sua cabeça, do que representa ser um homem de fato, né? Um homem forte, um homem que demonstra força, um homem que resolve problemas, um homem que está apto e à disposição para ajudar qualquer pessoa, sem fazer qualquer análise análise em termos de medir aquilo que é a sua própria capacidade em poder ajudar em determinadas situações, né? Eu acho engraçado quando às vezes a gente conversa, né? O homem geralmente é visto como aquele que vai resolver tudo dentro de casa, parafuso, troca lâmpada, um monte de situações, né? É assim mesmo. E tem homens que não têm esse perfil, né? Por várias condições, não aprendeu, não teve oportunidade, não teve alguém que o ensinasse a desenvolver essas habilidades, né? Agora, nem por isso ele vai deixar de ser homem, né? Ele continua sendo homem, ou menos homem por isso, né? Ele continua sendo homem, ele tem as suas características, ele tem a sua individualidade e ele também tem os seus problemas em relação à sua saúde emocional e mental, né? E aí que mora a nossa dificuldade. Dentro desse contexto, inclusive cultural, acaba fazendo, isso é muito prejudicial, inclusive, acredito, pelo que a gente vê muito nos comportamentos clínicos, né, em conversas com muitos amigos, psicólogos, psiquiatras também, a gente vê isso de alguma forma mudando, né? Mudando para melhor. Aos poucos, então, né? Mas melhorando, né? A informação hoje está mais fácil, o acesso à informação está muito mais fácil. Bem então, mais fácil. Obviamente, antes dele chegar a buscar uma ajuda profissional, ele já leu muitos livros, ele já assistiu muitos vídeos, ele já foi, de alguma forma ali, trabalhado no seu emocional quando ele assistiu algum podcast, alguma entrevista, a fala de algum filósofo, né? Então esse acesso à informação, onde a gente fala que a sabedoria hoje, o conhecimento, ele está mais democratizado, né? Com certeza. E por isso a população ela é beneficiada, especialmente nós homens, que antes tínhamos muita dificuldade de expor as nossas fragilidades, a nossa sensibilidade, hoje nós temos um pouco mais de abertura em relação a isso. É claro que no frigir dos ovos ali, quando a gente fecha a porta da nossa casa ou em determinados lugares, isso ainda é muito arraigado ali, né? Essa condição do homem, esse estereótipo de ter força, de ter disposição a todo momento para todas as coisas, isso ainda acontece, ainda né? Acontece bastante, E sim, a sociedade tem evoluído, tem mudado bastante, mas nós temos muitas coisas que ainda fundamentam essas características aí do homem, por exemplo, né? Sim. Então acho que basicamente a condição da cultura, a própria imagem que o homem tem de si mesmo, né? Não é porque não é só a pressão externa para que nós sejamos homens fortes, másculos, né? Aquela expressão de força, mas existe também uma cobrança interna, né? Sim. Nós somos levados a estar nessa condição. Mas você acha que isso é uma coisa causa outra? A cobrança externa gera a cobrança interna? Sim, porque nós vamos a condição da nossa cultura, o ambiente que nós somos inseridos, essas condições vão trabalhando aquilo que nós temos como crença pessoal. A crença ao nosso respeito, né? Nós vamos criando determinados conceitos a respeito de nós, do tipo, olha, para ser homem bem aceito, você tem que ser forte. Então são expressões que elas são sutis muitas vezes, mas elas dizem muito sobre essa crença pessoal. E quando eu falo de crença, neste momento eu não estou falando de fé. Estou falando do que você acredita a respeito de você mesmo, né? Se alguém diz assim, olha, moleque, não fala desse jeito, porque isso é coisa de florzinha. Age dessa forma porque você é homem, você é macho. Ou o homem não chora. Exato. Coisas desse tipo, né? Que a gente está careca de ouvir, mas são coisas que ainda fazem perpetuar essa ideia, e que eu não vou nem chamar de ideia errada,
mas talvez o fruto dessas ideias sejam inadequadas para que a gente tenha uma masculinidade saudável, para que a gente tenha, inclusive, uma percepção da nossa saúde mental um pouco mais equilibrada, né? Sim. É o equilíbrio que nós precisamos, exatamente. Né? Obviamente, o homem, ele tende a ser diferente da mulher nos seus comportamentos, nas suas escolhas, nas suas atitudes, porque culturalmente isso é bem aceito, né? Quando a gente fala de determinadas habilidades pessoais, Sim. a gente precisa sempre entender que há um contexto social que faz com que essas habilidades aflorem, né? Que a gente se comporte de determinadas formas, né? Vamos pensar que há muito tempo atrás, esse é só um exemplo, uma pessoa que trabalhava no banco, ele estava sempre de terno e gravata. Exato. As mulheres que trabalhavam em banco estavam sempre com roupas muito bem formais, trajadas, né? Bem trajadas, aquela coisa muito formal. E hoje em dia a gente já vê uma mudança em relação a isso, né? A gente entra no banco quando vai, né? Quando a gente precisa Faz ir no tempo banco. que eu não vou no banco. Exato. Então quando a gente chega e precisa ir até o banco, a gente vai encontrar uma pessoa lá um pouco menos formal, né? Vai estar bem vestida, porque querendo ou não trabalha com o público, por exemplo, mas ela vai estar com menos formalidade, inclusive na sua linguagem, né? Sim. Então a gente tem determinadas transformações na cultura que fazem parte, inclusive, de um movimento social de evolução, né? Literalmente. Né? E o homem talvez esteja entrando dentro desse curso, né? Desse curso da história de transformação. E aí, obviamente, a gente pode, e não é o caso aqui, eu acho que quanto mais nós nos expomos, mais juízo de valor a gente vai fazendo sobre essas coisas, né? Eu não quero trazer aqui a ideia do que é certo e do que é errado para um homem, por exemplo, né? Até porque o nosso foco da nossa conversa é falar sobre a saúde mental. Mas eu acho que todo esse contexto que nós estamos falando, abordando até agora, vão trazendo essa ideia estereotipada do que é ser um verdadeiro homem. Exatamente, estereótipo, né? Cria muito esse estereótipo do que é ser o homem, do que é coisa de homem, né? Exatamente. E aí é isso que reflete internamente, então, para o homem ter essa cobrança. Sim, com toda certeza, né? Aquilo que a sociedade estabeleceu como padrão. Né? E repito, né? Penso que tudo deve ter o seu equilíbrio, né? Nas nossas decisões, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque cada momento que a gente ensina um menino, por exemplo, a ser homem, né? Eu acho que a gente precisa ensinar muito mais do que ser homem, né? Exatamente. Ser um indivíduo ético, respeitoso. Porque a gente tem que também saber, né, qual modelo de homem. Exato. Né? Que Qual você que é o ideal? Pra gente aqui que tá no ambiente cristão, nosso ideal é Jesus, certo? Sim. Então, você tem que criar o menino naquele modelo, né? Sim. Não o que a cultura ou o mundo, né? Como a gente fala, diz que é ser um homem, certo? Sim. Eu acho que a gente tem, obviamente, a liberdade de escolher aquilo que nós queremos para nós, né? Que bom que a gente vive nessa sociedade, né? Como aqui no Brasil, que nós temos essa liberdade de escolha, de poder ser o que nós queremos ser, né? Da forma que queremos ser e ensinar aos nossos filhos, por exemplo, como nós queremos que eles sejam, né? O nosso desejo. E eu acho que isso é extremamente importante. Exato. Né? Óbvio que a criança vai crescendo e ela vai fazendo as suas próprias escolhas, mas inicialmente quem dá um norte para essa criança? Somos nós, os pais, né? E a presença do homem, a presença do pai, né? Quando é esta a questão, é muito importante para essa criança, né? Não que a mulher, a mãe solo, por exemplo, não possa criar um bom filho. Não é esse o caso. Eu acho que isso é uma dádiva que Deus dá a essas mães, né, de que de alguma forma lutam sozinhas, infelizmente, né, por várias condições, obviamente, né, foi um caso de falecimento, né, mas muitas vezes as histórias são diferentes, né, e o que nós mais vemos é de homens que abandonam as suas famílias, né. Abandono, né? Exatamente. Então, a gente fala tanto de masculinidade, mas temos medo, às vezes, de mexer nessas feridas, né? Nessas características que nos fazem recuar quando mais precisam de nós, né?
as condições de fuga e de esquiva diante das nossas responsabilidades. Certo. Embora tenham as cobranças sociais, as culturais, nós estamos inseridos nela, né? Então, querer ir contra este sistema que já está instalado exige um caminho diferente, né? Desde que aquilo, como eu disse agora há pouco, nós precisamos trabalhar muito mais do que somente uma masculinidade, trabalhar em pautas como respeito, amor, dedicação, responsabilidade e tantas outras que fazem parte de uma questão até ética, né? Pessoalmente ética, vamos pensar assim. Emerson, você falou sobre o respeito, o amor, né? A responsabilidade. Mas tendo Jesus como nosso modelo de masculinidade, você não acha que isso já está implícito na masculinidade? Por exemplo, tendo Jesus como modelo de homem, né? Sim. Masculino. Que ele era amoroso, ele é o amor, na verdade. E responsabilidade, tudo isso que você falou, né? O respeito, Jesus era exemplo de tudo isso. Então você acha que talvez o problema seja o modelo que a gente está adotando como homem? Eu acho que talvez a palavra-chave esteja nessa questão do modelo, né? Quando a gente fala de modelo, a gente tem um alvo. Um modelo de masculinidade, exatamente, né? Qual é o modelo em que você foi inserido, né? Eu, enquanto psicólogo, preciso entender o contexto de cada pessoa, né? O contexto de vida, o contexto familiar, o ambiente em que ela foi inserida. Se uma pessoa, um homem, foi inserido na sua infância num ambiente de violência, né? A gente sabe que é só a misericórdia de Deus para tirá-lo dessa condição. Um nível de consciência, trabalhado, obviamente, por Deus, né? Para que ele mude esse curso dessa história da sua vida, né? Um contexto de negligência, por exemplo, a gente tem vários estilos de parentalidade, né? Que os pais ali seguem esses modelos, né? Contexto de negligência, de violência, de abandono, ou de um ambiente que é chamado de autoritativo, quando o pai ou a mãe estão presentes e oferecem para essa criança um contexto de ajustamento comportamental, de um ambiente afetuoso, onde ele ama, mas ele também corrige, ele também educa, ele também dá direcionamentos para o seu filho. Certamente esse ambiente vai ser um ambiente mais próximo do saudável possível, né? Perfeição a gente não vai encontrar, de jeito nenhum, né? Mas quando nós falamos desse modelo, obviamente, nós enquanto cristãos, temos como maior modelo, melhor modelo para nós, o modelo de Cristo, né? Que foi amoroso quando preciso, que foi um pouco mais austero, incisivo em determinadas situações, especialmente para provocar correção nos comportamentos das pessoas. Ele foi acolhedor em muitas situações em que, quando pegos em situação de pecado, por exemplo, condenados à morte, por exemplo, Jesus chega diante dessas pessoas e dizem: olha, se afaste do teu pecado, vá, não peques mais, eu não estou aqui para te matar, para te condenar, para tirar mais pedra em você, né? Mas tome cuidado, veja não peque mais, né? Exatamente, não peque mais, tome cuidado com as suas escolhas. Disciplinador, né? Exatamente, ele foi um grande educador, né? O nosso Cristo, nosso Senhor, né? Mas um grande educador, um grande homem, que obviamente é o maior modelo que nós temos, né? Especialmente eu acho que tem tantas coisas que nós podemos falar a respeito de Cristo, infinitas, né? Seguindo uma questão de modelo, de padrão comportamental, de padrão de interação social, de como se deve ser, né? Como se deve aproximar diante de pessoas que enfrentam dificuldades, condições difíceis, até da sua alma, né? Então, acho que ele é esse modelo especial que nós temos enquanto cristãos, né? Que nós podemos seguir. Obviamente, a gente fala a gente sabe, inclusive, de determinados ateus que têm um cuidado muito especial quando fala dessa questão do cristianismo, especialmente da pessoa de Cristo, né? Que o vê e o entende como alguém que é um verdadeiro modelo social, né? Um modelo, tem um livro muito fantástico que eu gosto, eu acho super interessante, quando se fala de desenvolvimento de habilidades sociais, por exemplo, né? Tem um casal de teóricos muito queridos no Brasil, que é o casal Delprete, e eles têm um livro muito especial que fala
habilidades sociais segundo o modelo de Jesus, né? Uhum. Eles fazem uma análise, obviamente, um pouco mais científica, né? Sim. Daquilo que que eram as habilidades que Cristo apresentava ali diante das pessoas, né? Habilidade de comunicação, de enfrentamento de problemas, de resolução de problemas, diante de situações difíceis, diante de pessoas difíceis, né? Uhum. Como ele se impunha diante de pessoas que tinham talvez a finalidade de pegar ele em alguma escorregada nas palavras. Sim. Ele sempre tinha esse discernimento diante de situações, né? De interações sociais. Então acho que nós temos em Cristo, por exemplo, um grande modelo, um modelo muito especial de como se deve ser não só homem, né? Mas como se deve ser um ser humano, né? Especificamente, né? Não só todos, o modelo dele serve para homens, para mulheres, para crianças, né? De como se portar diante da sociedade, né? Sim. Especialmente para nós, homens, né? Que buscamos, obviamente, determinados modelos, né? Sim, com certeza. E você acha que o homem ele tem mais dificuldade em ter essa conexão nas relações? Como que você vê isso? Em geral, sim, né? Você falou inicialmente, né? O homem tem essa ideia, né? O homem não chora, o homem não expressa as suas emoções, o homem não fala a respeito das suas fragilidades, sim, das suas vulnerabilidades. Não pode se demonstrar fraco, né? De jeito nenhum, né? Isso é conforme o modelo geral da sociedade, né? Ele não pode se mostrar fraco. Então é aquele que vai engolir choro, muitas vezes, né? Vai chorar escondido, sim, tranca a porta do seu quarto e derrama suas lágrimas e parece que está cronometrando, né? Só posso chorar 2 minutos porque depois até eu vou desconfiar de mim mesmo, né? É isso mesmo. Então ele não se expõe diante das suas fragilidades, né? Sim. Eu acho que isso tem a ver com uma continuidade. Por que temos tanta dificuldade de buscar uma ajuda? Seja ela profissional, ou seja ela em qualquer lugar que seja, né? Sim. Que for. Nós temos tantas pessoas que podem nos ajudar. No ambiente cristão, especialmente, nós temos, sim, a figura do pastor, como alguém que vai nos orientar, vai nos instruir, por exemplo, né? Ou em qualquer religião que você estiver, né? Vai ter alguém lá que vai te orientar, que vai te guiar em muitas coisas que você enfrenta como dificuldade na tua vida, sim, e que você pode buscar esse conselho, essa orientação. E poder ter a liberdade de expressar a nossa fragilidade, as nossas vulnerabilidades, isso é muito importante para nós, sim, né? É óbvio que a gente vai ter, diante da nossa dificuldade de nos expressarmos frente às nossas mazelas emocionais, vamos dizer assim, nós podemos escolher determinadas pessoas pelas quais nós vamos depositar de alguma forma nossa confiança e poder buscar ter a liberdade de expressar tudo aquilo que pensamos e sentimos, né? Uma rede de confiança, exatamente, uma rede de apoio pessoal, né? Muito mais do que nós nos juntarmos entre os homens, seja no ambiente de igreja ou qualquer outro ambiente, nos juntarmos para fazermos um churrasco, um futebol, um bate-papo aleatório, né? Sim. Eu acho que nós precisamos desenvolver essa habilidade de expressar a nossa intimidade sem ter medo de julgamento. Exato, né? E aquele que ouve precisa também, enquanto homem, se nós falamos anteriormente do modelo de Cristo, por exemplo, né? Era alguém que sabia ouvir, ele tinha uma julgar, né? Ele tinha uma escuta ativa, né? Obviamente, ele tinha um discernimento diferente do nosso, né? Com certeza. Por várias condições ali das características de Cristo. Mas se nós encontramos um lugar em que nós nos sentimos seguros para poder expressar, falar, expor, como eu disse, as nossas fragilidades, a nossa vulnerabilidade, é um ambiente que vai produzir muito mais frutos de masculinidade saudável em nós. Sim. Né? Então isso é muito especial. A exemplo da minha profissão, da profissão que eu escolhi enquanto psicólogo, a gente sabe, por exemplo, na faculdade eram 70 pessoas, 65 mulheres e 5 homens. Nossa! Né? E essa é a realidade, né? A condição de ter, por exemplo, homens que sejam psicólogos
que trabalhem em clínica, a gente vai reduzindo mais ainda, né? Então porque os homens em geral, isso não é uma Sim. característica masculina, mas em geral eles tendem a ser mais pesquisadores, né? Já visto uma gama de teóricos da psicologia, os nomes mais importantes que a gente pensa, né? A maioria deles são homens, né? São pessoas que se dedicaram no estudo, na pesquisa, de entender o comportamento humano, como funciona a cognição humana, né? A neurociência especialmente. Então a gente tem essa condição. E se nós pararmos para pensar, nós precisamos desse ambiente seguro para nos expressar. Sim. Jamais você vai confessar os teus pecados, as tuas dificuldades para alguém que você não tem confiança. Com certeza. Né? Então, se você tem esse ambiente, especialmente nós homens, precisamos não só desenvolver essa habilidade de ouvir o outro, mas também, da mesma forma, ter a liberdade de poder se expressar para o outro, né? E sem medo do julgamento. Né? Qualquer situação de radicalismo, seja ele religioso ou não, né? Político, social, é um lugar em que está limitado, talvez, né? Que as pessoas vão encontrar dificuldade de conversa, de abertura. Então, se nós tivermos essa escuta ativa, desenvolvermos essa habilidade, que é uma habilidade social, ela só vai ser desenvolvida na interação com o outro, nós vamos ter muitos benefícios, né? Especialmente dando ao homem a liberdade de poder se expressar, né? Ainda que ele não faça isso abertamente, mas se ele tiver um ambiente seguro para isso, com alguém, uma pessoa específica, seja ele um profissional da área de saúde mental, ou não, né? Seja um conselheiro na igreja, um amigo no teu trabalho, alguém que você possa dizer, por favor, eu preciso que você me ouça, né? Então, muito mais do que um julgamento, aquele peso que nós temos como juízes muitas vezes, se nós entendermos que nós também somos tão frágeis quanto esse cara que está diante de nós, né? Nós vamos entendendo que o que mais nós precisamos fazer é ofertar literalmente um ambiente afetuoso, acolhedor para esse homem. A gente vai ter na vida deste uma melhora na sua saúde mental e na nossa vida também, né? Na nossa vida, então, como apoio, também a gente recebe esse benefício, né? A gente vai melhorando. Com toda certeza, né? Quem nunca aprendeu com os erros dos outros, né? Quem nunca aprendeu também com o sucesso dos outros, né? Isso talvez faça parte, inclusive, daquela questão, né, de às vezes nós nos portamos com muita arrogância, né? Porque somos homens, nós precisamos ter sucesso em tudo. Porque somos homens, nós precisamos resolver todos os problemas. Porque somos homens, nós temos que ter prosperidade, temos que ter a melhor casa, a melhor família. E nem sempre isso é a realidade, né? Existem muitos fatores... Para a maioria não é, né? Sim, e existem muitos fatores que impedem de nós alcançarmos esse sucesso tão esperado, né? Fatores sociais, políticos, religiosos também, relacionais, são coisas extremamente importantes, né? E obviamente quando a gente tem, ainda voltando à temática de um modelo de Cristo que nós temos, né? A nossa preocupação ela precisa estar voltada para outras coisas que são muito mais importantes, né? Exato. Ter um bom carro, uma boa casa, uma boa família, um bom emprego, isso é tudo muito bom, mas não são as coisas mais essenciais que nós precisamos buscar. Exatamente. Tem coisa muito mais importante, né? Com certeza, com certeza. E ainda no assunto de religião ou espiritualidade, na sua visão, a Bíblia, ela apresenta, assim, muitos homens que demonstraram momentos de fragilidade emocional. O próprio Cristo, né, tem o menor versículo da Bíblia, diz que Jesus chorou, né? Então, como que você vê a Bíblia enquanto um livro sagrado? Como que ela trata essa questão do homem, do sofrimento do homem? Perfeito. Acho que é um assunto para um podcast de 5 horas, né? Eu acho. É uma ideia muito bacana, e longe de mim aqui querer psicologizar as escrituras sagradas, tá? Sim. Não a trato dessa forma. Entendo que ela é nosso livro de regra e fé, extremamente importante, especialmente porque nós visamos
salvação eterna, nós visamos transformação da nossa vida, do nosso coração, do nosso interior, né? Sim. Então, por isso, o meu papel não é psicologizar. Certo. Mas se nós utilizarmos, de alguma forma, a Bíblia como instrumento de modificação comportamental, de modificação das nossas crenças pessoais, para além da nossa fé, nós temos uma infinidade de situações que nos ajudam absurdamente, né? Sim. Eu gosto muito quando, na minha leitura diária, por exemplo, no meu devocional, aí isso acontece às vezes uma vez por ano, né? Estou falando da passagem, sim, né? sim. Lê o Mateus 1, uma vez por ano a gente vai ler Mateus 1, né? A não ser que faça parte do nosso estudo pessoal, né? Nos últimos tempos, eu de alguma forma tenho buscado compreender melhor o Sermão do Monte, que eu acho que ali está o cerne de toda a questão da vida de qualquer pessoa, né? Sim. Ali existem ensinamentos de Cristo a respeito de tudo que nós precisamos para viver, né? Tudo, absolutamente. Ele vai nos chamar de bem-aventurados. E quando ele nos chama de bem-aventurados, de bem-sucedidos, de felizes, isso pode nos trazer uma ideia do que é o nosso lugar enquanto sobreviventes dessa sociedade, né? Aqui está um lugar que Cristo estabeleceu, que vocês sejam felizes, que vocês busquem essa felicidade, essa bem-aventurança, Sim. esse sucesso na vida de vocês, para além daquilo que se fala sobre prosperidade, que é ter coisas, mas ser alguém digno de ter felicidade. Sim. E em Cristo nós temos, né? Quando Cristo vai nos chamar de sal e luz, exatamente, né? Ele está dizendo, olha, trabalhe em prol daquilo que você pode ser para o outro também, não somente para si, né? Exatamente. Ser sal e luz é iluminar, colocar sabor. Isso. Então, se nós nos ocuparmos nesse desenvolvimento pessoal, de sermos alguma coisa importante e boa para o outro, nós estamos, de alguma forma, seguindo esse modelo de Cristo, de desenvolvimento pessoal, né? Quando Cristo nos traz ensinamento ali no Sermão do Monte, por exemplo, você vai dar esmolas, né? Você dê, mas não fica tocando o sino para mostrar para as pessoas que você está fazendo. Porque isso é algo de edificação pessoal. Né? E se nós tocarmos esse sino enquanto damos alguma coisa para alguém, isso começa a distorcer aquilo que é a nossa essência. Eu não estou mais fazendo para uma edificação pessoal, para que o nome de Cristo, por exemplo, seja exaltado, glorificado, mas que as pessoas me reconheçam. Isso é a busca intensa que nós temos de reconhecimento das pessoas. Né? Nós desejamos ser aceitos pelos outros, nós desejamos ser amados pelas pessoas, nós não queremos ser rejeitados, mas quando nós temos atitudes como esta, por exemplo, nós estamos literalmente mostrando o contrário, que nós somos rejeitados, que de alguma forma nós necessitamos da aprovação do outro, da atenção do outro. E quando a gente fala de saúde mental, meu amigo, exatamente, isso tem muito a ver com tudo isso, né? Nós precisamos nos preocupar com aquilo que Cristo pensa sobre nós, por exemplo. E para além de um contexto religioso, leia você o Sermão do Monte, né? E veja o quanto isso traz de ensinamento social. Você não precisa nem crer em nada, só leia. E você vai ter regras de comportamento social, como você deve se relacionar com as pessoas, o que é mais importante num casamento. Quer se divorciar? Lá ele vai trazer ensinamento, né? Pela dureza do coração é que Deus fala, então se divorcia, né? Cuidado para que você não prostitua os seus desejos, a tua mente, as tuas escolhas, as tuas decisões. Quando você orar, fecha a porta do teu quarto. Por que você quer se expor diante das pessoas? Por que você quer falar tanto diante das pessoas o que você sabe, o que você tem? Por que você tem essa necessidade de expor essas coisas, né? Porque aí entra essa questão da nossa fragilidade. Expor o que você tem como dificuldade, isso você não quer. Ninguém quer, né? Mas dizer o quanto você é forte, você é poderoso, você no Instagram ninguém posta, né? Ninguém posta as desgraças, né? Só posta aquilo que é bonito, a melhor foto, o melhor recorte daquele momento e um sorriso que você nem tem certeza se ele existia antes. Ou se foi forçado, né? Ou se foi apenas uma pose naquele momento, né? Jesus nos ensina ali no Sermão do Monte, por exemplo, o que nós devemos
nos preocupar como prioridade de vida, né? Qual que deve ser a nossa prioridade? Aí ele vai falando pra gente, peraí, você está se preocupando com o que você deve comer, com o que você deve vestir e com o teu futuro. Mas eu te digo uma coisa, né? E ali ele traz um ensinamento, obviamente, né? Muito emocionante, inclusive, quando ele diz: não se preocupe com essas coisas, busque primeiro o meu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Exato. Se uma mãe ela não tem coragem de, diante de uma solicitação do filho, ele pede pão e ela vai dar pedra, imagina o nosso Deus, por exemplo, né? Sim. Então ele nos traz esses ensinamentos tão profundos que, na minha visão pessoal, enquanto psicólogo, acho que isso tem tanto a ver com saúde mental, Com saúde certeza. emocional, né? De nós compartilharmos com o nosso irmão as nossas dificuldades, as nossas dores. Isso é tão importante quando fazemos isso, quando confessamos os nossos pecados uns aos outros, né? Isso é uma demonstração de humildade, uma demonstração de que nós não sobrevivemos sozinhos, que nós precisamos do nosso irmão, por exemplo, que nós precisamos da nossa esposa, dos nossos filhos, e nós não temos diante deles nenhuma posição hierárquica daquele que é o maior, o mais importante, o mais forte, mas nós estamos juntos com eles, cada um cumprindo o seu papel de importância. Somos complementares, né? Exatamente, somos complementares uns aos outros e nós vamos literalmente vivendo, de acordo com o Sermão do Monte, por exemplo, nós vamos experimentando a boa vontade de Deus sobre a nossa vida, né? E obviamente experienciando coisas extremamente importantes nas nossas relações, né? Então, quando a gente fala de dificuldades, aliás, dessa junção entre Bíblia, teologia e saúde emocional, a gente vê nas Escrituras Sagradas muitos exemplos de pessoas que viveram, de alguma forma, um encorajamento de Deus, né? A começar de Deus, mas também entre os seus irmãos, né? Sim. Acho que o nosso melhor e maior papel enquanto igreja, por exemplo, é nós sermos encorajadores uns dos outros, né? Quando olhamos para o nosso irmão, qual é o sentimento que nós absorvemos dali, né? O que a gente abstrai daquele ambiente, da igreja que nós frequentamos, na nossa comunidade religiosa? Será que nós só falamos coisas esquisitas, né, coisas estranhas, né, e a gente acaba tendo essa dicotomia do que é santo, do que é profano, né? Será que se eu escutar uma música que não é uma música que é cantada na igreja, eu estou pecando, né? Não, na verdade a gente precisa entender que todas as coisas foram criadas por Deus e nós temos liberdade, inclusive, de filtrar aquilo que é importante para nós, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos traz benefício, né? Sim. Especialmente em se tratando de saúde mental e emocional, quanto mais liberdade nós encontramos na vida do irmão, para que a gente possa se achegar, né, e contar as nossas fraquezas, por exemplo, mais perto de uma vida mais equilibrada nós estaremos. Sim. E a Bíblia, como um livro de fé, né? Ela demonstra nos personagens dela, né? Ela não esconde as fraquezas dos personagens, né? Ela detalha ali personagens que nem Pedro, ele chora, Jesus chora. Ela demonstra a angústia de Elias, né? Então, a Bíblia, eu acho que ela é um livro assim que, como você disse, mesmo se você não tiver fé, é uma coisa que você pode ler e ter uma boa apreensão, assim, né, sobre... Sim. Esses dias eu tava ouvindo a musiquinha, aliás, minha filha estava ouvindo a musiquinha, eu não vou falar ela aqui, né, pra não expor. Mas nós temos essa tendência de achar que o personagem bíblico, ele é sempre um super-herói, né? Sim. Que são as ideias iniciais que nós tivemos, exatamente. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado ao tratar determinados personagens, e entender que eles são pessoas comuns, assim como nós somos. Carne e osso, né? Exatamente. Enfrentamos os mesmos desafios. Ali é um recorte de uma história específica. Sim. Especialmente quando você trata do povo do Antigo Testamento, você está falando da história do povo judeu. Né? O que Deus fez com esse povo a quem ele escolheu para ser seu povo. Sim. Né? Então a relação com eles ali era uma relação de muita proximidade, enquanto ele usava os profetas, por exemplo, para encorajar os judeus, para corrigir, né?
para mudar a rota deles quando eles se desviavam do caminho que Deus havia estabelecido. Então, mas nós não podemos trazer essas personagens como modelos específicos. Óbvio que ali nos ensinam muitas coisas, né? Positivas, coisas muito profundas, de atitudes erradas ou acertadas que eles tomaram e que nos traz como exemplo, né? Especialmente quando eles buscam a presença de Deus e a direção de Deus para essas coisas, né? E ouvindo essa musiquinha que minha filha estava, né, ouvindo esses dias, eu achei bem interessante. Aquela música expressava exatamente essa ideia que a gente tem, às vezes, de algum personagem bíblico, né? Ele era pequeno, mas ele se tornou grande, né? Eu vou falar só resumindo em 2 palavras. Era pequeno, era de um jeito, se tornou grande, né? Se você leu a Bíblia, você já sabe quem é. Exatamente. Mas eu penso que não é que nós somos pequenos, e nem a nível de importância nós somos menos importantes, né? Porque Deus nos trata com tanto amor e seriedade que inclusive entregou seu filho para morrer por nós. Exatamente. Né? Ele deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim. Isso significa que o amor dele é imenso sobre nós. Né? Com Imenso. Mas nós precisamos nos colocar, obviamente, em submissão àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, né? E entender que nós somos seres humanos falhos, cometemos os nossos erros, os nossos pecados. Na maioria das situações nós erramos, nós falhamos, né? E quem está à disposição para nos ajudar em meio aos nossos erros é o nosso Deus, por exemplo, né? Se tratando da nossa fé cristã. Né? Então, perceber isso, de que nós precisamos, primeiro, do nosso Deus e segundo, do nosso irmão, isso é muito importante para nós, isso já é um caminho, uma decisão extremamente, uma porta maravilhosa de entrada para nós resolvermos muitas questões de saúde mental e emocional, né? Com certeza. Você falou do Sermão do Monte, eu não sei porque eu gosto muito do Sermão do Monte, né? Vocês vão reparar, o nome da empresa tem a ver com o Sermão do Monte, né? E ser luz para o outro, ser luz do mundo, né? É não só iluminar o caminho, mas mostrar o caminho que é Cristo para o outro, né? Sim, sim. A verdade é Cristo, né? Exato. Às vezes a gente vê, às vezes até pessoas se utilizando desse versículo para falar de si próprio, né? Mas a verdade a gente sabe que é Cristo, né? E ainda falando dessa questão de luz, né, e de verdade, por exemplo, quando nós olhamos para dentro de nós estamos de alguma forma colocando essa luz, né, dentro, né, colocando esse foco dentro de nós. Talvez seja uma viagem da minha parte, não sei, né, mas eu acho que ser luz a começar de nós. Sim. Se nós devemos amar o nosso irmão, nós precisamos amá-lo como amamos a nós mesmos, né? Então, se nós vamos iluminar, vou pegar essa alusão, e se nós devemos salgar, né, ser sal e luz para o outro, que nós sejamos a começar de nós, né? Para que nós não nos percamos na nossa caminhada, né? Na nossa vida. Às vezes, se a gente fala de depressão, por exemplo, né? Retomando essa questão, a depressão é uma condição em que parece que tudo está escuro. Sabe aquele colorido da vida? Vai perdendo a cor. Vai perdendo o brilho, vai perdendo a esperança, vai perdendo as forças físicas, emocionais, mentais, e nossa vida vai se tornando uma verdadeira escuridão. Quando nós estamos em escuridão, se não há luz, nós vamos nos perdendo no meio desse caminho. A gente não sabe para onde vai, o que faz, como faz e aonde vai chegar, né? Então, quanto mais luz nós temos, e volto a falar da condição de saúde mental masculina, por exemplo, né? Se nós deixarmos essa iluminação tomar conta do nosso coração, ainda que passemos por situações difíceis, nós aprendemos a enfrentá-la como verdadeiros homens. E enfrentar como verdadeiro homem é reconhecer que nós precisamos também de ajuda, né? É muito ruim quando nós, especialmente no ambiente religioso, quando nós vamos tratando de algumas formas assim,
às vezes irresponsáveis, né? Frases do tipo, o que você não precisa não é de terapia, é de Deus, né? Você precisa corrigir esse teu pecado, essa tua situação. Também precisa disso, né? Sim. É claro, de Deus é a coisa mais importante, nada sobrepõe isso. Mas nós precisamos também buscar uma ajuda, né? Você disse no começo, acho interessante isso, né? Quando a gente tem uma dor de cabeça, a gente toma um remédio. Quando tem problema do coração, a gente vai no médico, no cardiologista. A gente nem pergunta quem ele é, de onde ele vem, o que ele tem de informação para isso. Verdade. Só está escrito médico, o número do CRM dele, e a gente vai lá e se trata. Eu quero resolver o meu problema. Agora, quando é para alguma coisa relacionada à nossa saúde mental, muitos preconceitos vêm junto com isso. Verdade. Né? Medo de medicação, preconceito contra medicamento, né? Os psicofármacos. Sim. Especialmente aqueles que têm medo de causar dependência, né? E eu sempre oriento, por exemplo, no consultório, né? Você tem medo de um psicofármaco, medo de se tornar dependente a ele, porque você faz um juízo diferente daquilo que realmente ele tem como característica, finalidade, né? Sim. Se você tem um acompanhamento médico regular, você faz esse acompanhamento, o médico vai avaliar os efeitos colaterais, a dosagem, vai avaliar se é necessário mudar o medicamento ou manter aquele mesmo, né? Então você precisa estar em constante acompanhamento para que a coisa se resolva da melhor forma. Sim. Especialmente se você tem em paralelo, por exemplo, uma terapia, né? Uma terapia adequada para o teu caso, por exemplo, você vai tendo ali uma melhora muito significativa. E é óbvio, o médico quando vê a tua melhora, o que ele vai fazer? Um processo de desmame, por exemplo, né? Agora tem gente que se apega a um remédio e aí fala assim, eu não quero me tornar dependente, aquele remédio me faz muito bem. Vai querer tomar a vida inteira, nunca mais volta ao médico, né? Ou se distancia do remédio, porque continua tendo medo, por exemplo, de tomar aquela medicação por causa dos efeitos colaterais iniciais, que nem sempre vão perdurar daquela forma, né? Por isso o acompanhamento é necessário. E aí você tem uma gama de preconceitos em relação a isso. Uma gama de preconceitos em relação a uma terapia, por exemplo, uma ajuda profissional, né? Sim. Alguém que vai te ouvir. E aí a pessoa fala, mas se for para falar os meus problemas, eu vou procurar outra pessoa. Não procura um profissional, não procura um amigo, não procura alguém de confiança e permanece nesse estado de arrogância, muitas vezes, de autossuficiência. E aí, quando se percebe, está num beco sem saída. Né? Está num túnel escuro, sem luz, literalmente, sem sabor, sem o colorido da vida, e se vê perdido em meio às suas mazelas emocionais. Né? Sim. O problema, né, eu acho que você pode falar melhor, mas a depressão tem essa relação com a fé ou não, que a gente ouve realmente muito isso, né, que você falou. Você não precisa de uma terapia, você precisa de Deus. Você consegue explicar isso pra gente, essa diferenciação? A fé ela é um fator extremamente importante. Né? Eu, enquanto psicólogo, eu não posso interferir na fé das pessoas. Sim. Na fé em termos da divindade, né? Mas eu posso, de alguma forma, trabalhar com essas pessoas o seu nível de crença pessoal a respeito de si, né? Eu posso trabalhar a fé no sentido de fé a respeito de si mesmo, né? No que ele acredita que ele é capaz, né? E isso é muito importante. É óbvio que, enquanto cristãos, nós entendemos a importância da nossa fé em Deus, em Cristo. Sim. Seja qual for a fé que você tenha, né? O apego divino ou a divindade que você acredita, se você faz essa análise de que isso te beneficia, né? É algo importante para você, continue fazendo conforme a tua escolha, a tua decisão pessoal, né? A fé, ela traz algo extremamente reconfortante para nós. Ela é muito reconfortante, ela é muito fortalecedora para nós, né? Especialmente porque ela se trata dessa luz que ilumina o nosso entendimento de alguma forma. E aí, quando nós trabalhamos aquilo que são as nossas crenças pessoais, né?
eu especialmente enquanto na minha área de atuação, a gente sempre vai fazer uma avaliação daquilo que a pessoa pensa a respeito de si próprio, o que ela pensa a respeito do seu mundo, né, do seu entorno, as pessoas com que ela se relaciona, o seu trabalho, suas escolhas, certo. e aquilo que ela pensa a respeito do seu futuro. E o que ela pensa, se a gente dá uma mergulhada mais profundamente, né, a respeito das suas crenças pessoais, a gente vai tendo algumas regras que vão regendo os comportamentos das pessoas, né? Sim. Do tipo, se eu não trabalhar duro, eu não vou ter dinheiro. Se eu não tiver aquela profissão, eu não vou ser bem sucedido. Se eu não tiver aquele carro, eu não vou ser feliz. São crenças que vão nos conduzindo. E essas crenças trazem consigo, num mergulho mais profundo dessa alma, desse entendimento, né? Vai trazendo algumas centralidades da nossa vida, né? Aquilo que nós aprendemos. Alguém um dia disse para você que você é burro, então todo o teu comportamento para o resto da vida vai ser em torno dessa ideia que você faz a respeito de si mesmo. Se você sofreu um abuso, algum tipo de rejeição, todos os teus comportamentos posteriores no teu desenvolvimento, no curso da tua vida, as tuas decisões vão estar pautadas dentro desta ideia que você faz a respeito de si mesmo, né? Então, o elemento fé, ele vem para agregar algo extremamente importante para nós e nos tira, inclusive, desse estado de escuridão pessoal, né? Sim. Isso é muito importante. Talvez, obviamente, algumas pessoas mais céticas em algumas coisas vão dizer, mas não é só o elemento fé. Pois bem, eu acredito também, né? Que aquele que crê, aquele que acredita, quando adiciona esse elemento fé, vai se sentir de alguma forma completo, inteiro, íntegro naquilo que é a sua condição de saúde mental e emocional. Né? E cada um tem o seu caminho a seguir, né? A sua crença pessoal. E se isso te completa, se isso te faz bem, ok, né? Então, acho que a fé é extremamente importante. Não é uma coisa que vai concorrer com a nossa saúde mental e emocional, né? Mesmo porque tem quadros que a pessoa reflete problema emocional, mas é de ordem fisiológica, né? Também, exatamente, né? Isso é muito importante você tocar nesse assunto, porque quando a gente fala de depressão, a gente não fala só de uma fraqueza, né? Ah, você é fraco, levanta dessa cadeira. Não está falando só sobre isso. O pessoal confunde, né? Exatamente. Existem fatores fisiológicos que são extremamente importantes nós observarmos, né? Se tiver com a dopamina baixa, não é porque o cara não tem fé, né? Exatamente, né? Exatamente isso. O que vai fazer com que ele tem baixa energia? Ele não levanta da cama, não é porque ele não quer, é porque ele não tem energia para isso. O corpo dele não reage. A mente dele não reage, é uma cognição, um estado fisiológico ali que não favorece que ele saia daquela condição, né? Por isso que, por exemplo, uma ajuda profissional vai ajudá-lo de todas as formas a sair dessa condição, a dar os primeiros passos. Quando a gente fala assim, eu nunca vou ser tratado ou curado, né, usando essa expressão de cura, mas eu nunca vou atingir aquilo que é o meu desejo, de ser melhor, de sair dessa condição de depressão, por exemplo, né? O nunca é muito distante. Comece com o primeiro passo. Exatamente. Comece com o cafezinho da manhã que você mesmo preparou para você com o maior carinho, né? Entendendo que você merece aquilo. Isso é um pequeno passo. Sim, tudo começa com um pequeno passo. Exatamente. Né? A jornada mais longa começa. Exatamente. Comece aos poucos, né? Isso. Comece aos poucos e você vai vendo dia após dia a tua condição sendo transformada, sendo mudada para outro estado de mais felicidade, de mais interação entre as pessoas, né? E é justamente o ambiente, aquilo que uma condição de depressão, por exemplo, vai atingir, é a sua interação com as pessoas, né? Sim. Começa com uma tristeza aqui, mas essa tristeza se prolonga, há um desânimo, um certo desinteresse para as coisas que eram extremamente interessantes, e assim o caminho da depressão vai sendo instalado, né? Daqui a pouco você começa a se desvalorizar,
a não ter mais esperança no teu futuro, não ter mais esperança nas tuas escolhas, né? Aquilo que era uma tristeza que te acompanhava, agora é uma tristeza que te derruba, que te afunda, que te impede de levantar da cama. Existe agora uma reação fisiológica muito importante de fraqueza, de desânimo, ou de aumento de apetite ou diminuição dele. Mexe com o teu sono, você dorme demais ou dorme de menos, né? Teu sono é picado, é agitado, é transtornado, teu comer é transtornado, né? A tua imagem que você faz a respeito de si é transtornada, e aí a gente vê que é uma condição um pouco mais agravada desse estado de depressão, né? Sim. Então, uma ajuda profissional, um auxílio profissional, por exemplo, em condições como essas, são extremamente importantes, né? Sim. Então, voltando, dizer para uma pessoa que o que ele precisa é de Deus e não de uma terapia, por exemplo, e não de uma ajuda profissional, tratamento, a gente está incorrendo num erro, eu acho que, ao meu ver, um pouco grave nesse sentido, certeza. né? Um pouco grave, não, bastante grave, né? Porque você não sabe quais são as condições que o mantém naquele estado, né? Que não é só uma questão de fé, não é só uma questão de acreditar, é todo um funcionamento cognitivo, é uma condição fisiológica que o impede de avançar, né? É uma questão psicológica, né? Biológica, que o impede de sair daquela condição. Sim. Então, são fatores muito importantes, né? Que nós precisamos olhar para isso. Exatamente, nem sempre é isso, falta de fé, né? Exatamente. E também hoje a gente vê bastante a questão da pornografia, né? Relacionada aos homens, né? Isso afeta bastante também a saúde mental dos homens? Sim, com certeza. A pornografia é uma temática muito, muito atual e cada vez mais profunda, né? A gente vê em consultório, na igreja, em qualquer ambiente, cada vez mais as pessoas se comprometendo, né? Aliás, comprometidas com essa condição do vício em pornografia, né? Porque ali a pessoa vai ter um prazer imediato naquilo que ela visualiza. E assim como a droga, por exemplo, né? Ela começa com pequenas doses. Sim. E o corpo, cada vez mais, vai precisando de doses maiores para literalmente experimentar aquele prazer inicial. Né? Como se disse, o prazer é rápido, a dopamina vem, baixa. Exatamente. E aí, quando menos você espera, você já está extremamente comprometido com isso. Então, a pornografia, ela não é, obviamente, um diagnóstico, né, psicopatológico, mas ela se equipara a essa condição de vícios de substância, por exemplo. Né? Uma das causas pode ser vista dessa forma? Pode ser visto dessa forma. Né? Então, tratar isso com todas as ferramentas que você puder, trate, vença essa condição. Porque o vício em pornografia, assim como qualquer outra condição de substância, por exemplo, começa, inclusive, a alterar o teu ciclo social, a tua condição de saúde emocional e psicológica, né? Uma vez que você tenha um vício, você tem a necessidade de ter uma dosagem maior, cada vez maior, né? Cada vez maior. E isso exige tempo, exige a tua dedicação de vida para aquilo, né? Então tem pessoas que nos procuram, elas têm dificuldade no trabalho. É uma coisa tão maluca que imagina, você tem um compromisso no teu trabalho, né? Você tem que fazer uma entrega, por exemplo, mas a tua mente está focada no teu desejo pessoal, né? Se ele tem oportunidade e liberdade, ele vai acessar ali, ele vai abrir o celular, ele vai abrir no computador, em qualquer lugar, porque a mente dele está focada naquilo, né? De alguma forma ele desenvolveu que aquele momento de tédio, de pressão, só vai se aliviar se ele assistir pornografia, por exemplo, né? Mas é uma coisa que retroalimenta, é um ciclo vicioso que retroalimenta condições como ansiedade, depressão, por exemplo, né? Estado de burnout, que seja, né? Então ele vai retroalimentar e cada vez mais ele se vê comprometido, mais viciado, mais necessitado daquilo. Aí
improdutivo, ele se torna. Improdutivo, com certeza. Se altera o seu ciclo social, a sua condição de escolha diária, ele vai se tornar uma pessoa extremamente improdutiva. Ele não vai se concentrar na leitura de um livro, né? Aliás, ele está assistindo um filme, qualquer pequena cena que o instigue, que o faça lembrar de uma cena de um filme pornográfico, por exemplo, ele vai, certamente ele vai dar uma pausa naquilo e vai assistir outra coisa, pornografia. Ele está lendo um livro e ali uma leitura, porque eu beijei... Tipo um gatilho. Um gatilho, ele vai tendo gatilhos na leitura, no filme, em alguma coisa que ele ouviu, uma piada, qualquer coisa que parece inofensiva. Mas porque a mente dele já está tão contaminada, ele vai tender a voltar para o seu vício, por exemplo, né? Sim. Ele vai ser instigado a ir para o vício. Sim. E me corrija se eu estiver errado, mas parece que o vício em pornografia ele altera até o cérebro, é isso? Ou não? Aí é o campo da neurociência, eu prefiro não entrar certo. nessa ideia mais neurocientista, né? Científica, mas obviamente se a gente perde momentos de prazer, porque a condição de um vício em pornografia não é mais um prazer, né? Ali já é uma sessão de tortura, né? Alguns se machucam, inclusive, porque não conseguem colocar um freio naquilo. É óbvio que vai alterando, inclusive, o seu desenvolvimento pessoal, né? Em termos neurocientíficos, a tua atenção, a tua memória, né? Do funcionamento cognitivo, atenção, memória, as tuas emoções vão ser afetadas, relacionamentos, a tua capacidade de aprendizado, a tua interação social. Então, se modifica o cérebro, só nessas condições, com certeza, sim. E me fala, então... essa questão das habilidades, né, do relacionamento, de se relacionar, como você estava falando, o homem ele tem realmente menos essa habilidade? Olha, por causa da cultura, né, das condições que nós já falamos, a gente acaba perdendo oportunidades de nos desenvolvermos integralmente nessas relações, né, nessas habilidades. E o campo das habilidades sociais, por exemplo, eu acho algo muito fantástico, né? Porque a gente sabe o quanto a interação com o outro provoca em nós desenvolvimento, aprendizagem, condição emocional favorável, equilíbrio, né? Equilíbrio em tantas coisas, questões emocionais. Se a gente, no estado inicial, por exemplo, de uma depressão, você encontrou alguém que pudesse te ajudar, caminhar junto com você, estender o braço, a mão para te ajudar a sair daquela condição, você já teria saído e não teria se comprometido tão profundamente em relação a essa desesperança e essa depressão, né? Sim. Se você tivesse tido um auxílio lá no início, as coisas seriam diferentes hoje. E para ter esse auxílio, isso depende desse fator de habilidades, né? Aquilo que nós chamamos de competência social. A gente tem a questão da habilidade, ser competente socialmente não é aquela ideia que você fala assim, esse é competente, esse é incompetente. Mas é a questão de desenvolver determinadas habilidades, como por exemplo, saber expressar a tua opinião. Quantos não têm dificuldade de falar? Muita gente, né? De abrir a boca, de falar em público. Não é só falar em público. Tem gente que tem dificuldade de falar. Se aumentou o número de pessoas para 2, já tem dificuldade. Né? Aquele que tem um perfil mais tímido, mais contido, mais reservado, ele vai ter muita dificuldade de se expressar. Quem me conhece, sou muito tímido, falo muito pouco, mas estou aqui, ó. Hoje. Olha aí. Fazendo um podcast. E é uma extrema oportunidade, importante oportunidade de nós desenvolvermos essas habilidades, né? O fato de nós, coisas pequenas, aprender a olhar no olho enquanto fala, buscar o olhar da pessoa para dizer determinadas coisas verdadeiras, profundas, né? Saber ouvir. Existe aquela questão do tempo de fala, né? Eu falo, você ouve. Você fala e eu te ouço. Né? Isso é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. Algumas pessoas, para serem ouvidas, elas precisam gritar. Elas precisam bater na mesa. E a gente já sabe qual que é o perfil, né? Isso. Geralmente é um homem que faz isso, né?
que ele vai buscar essa atitude mais grosseira, porque isso foi culturalmente ali, às vezes dentro da subcultura, na sua casa, por exemplo, ele aprendeu a ter voz dessa forma, né? A atrair atenção dessa forma. Então são formas inadequadas e inábeis que desfavorecem as boas relações sociais. Sim. Eu, enquanto homem casado, se eu tenho um... 5 minutos. Falta 5? Sim, para nós acabarmos? Já estamos há quanto tempo aqui? Meu Deus. Temos 1h18, na verdade. Eita, nós. Bora lá. Rendeu. Então, se nós temos uma boa habilidade de relação, de inter-relação, por exemplo, com a minha esposa, no dia que eu me senti triste, eu consigo expressar isso para ela. E vice-versa. Eu vou ser uma escuta ativa, assim como eu vou ser ativamente, eu vou poder falar, me expressar diante dela, expressar um descontentamento, né? A tendência dos homens quando brigam com suas esposas, quando a gente tem aqueles momentos de discussão, é ficar em silêncio, né? Isso é a expressão de uma falta de habilidade. Porque ele poderia muito bem expressar o que ele está sentindo e inclusive pedir um tempo para respirar. Você me deixa ficar sozinho por 5 minutos, 10 minutos? Eu preciso tomar um banho e pensar, entende? Quando a gente não consegue fazer isso, é uma falta de habilidade, né? Sim. Então, quando nós desenvolvemos isso, as nossas relações melhoram, os relacionamentos e também o nosso estado emocional, a nossa saúde mental, né? Quantas interpretações nós fazemos a respeito das atitudes do outro? Se nós desenvolvemos uma boa habilidade social, se temos dúvida, nós vamos e perguntamos, né? Mas quando nós nos retraímos, somos inábeis socialmente nestas ocasiões, nós não perguntamos, nós não questionamos e fazemos juízo de valor. Nós fazemos interpretações e essas interpretações às vezes são extremamente perigosas, porque elas dependem do meu raciocínio que eu faço a respeito de mim, do outro e do meu futuro, né? Então, quando eu avalio o outro sem perguntar para ele alguma coisa, eu estou fazendo uma inferência, às vezes um juízo de valor, e isso traz consigo um grande perigo, que é um estado emocional mais fragilizado, mais confuso e mais perdido, né? Entendi. Certo. Emerson, e me fala assim, como que o homem que está assistindo a gente pode perceber que ele está tendo esses problemas? Como ele pode identificar isso, procurar um amigo, uma conversa, um profissional? Perfeito. Qualquer situação na vida de uma pessoa que altere a sua, como eu disse, visão a respeito de si mesmo, mas também altera aquilo que é a sua interação com as coisas, com as pessoas, e você começa a sentir menos prazer nas coisas que eram importantes para você. Você começa a viver um estado de desatenção, e aqui eu não estou falando de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas estou falando de uma coisa tipo, afeta a tua memória, afeta a tua atenção, afeta a tua relação, afeta o teu autocuidado. São sinais de alerta extremamente importantes para que você consiga, para que você comece a buscar ajuda urgentemente. E você não deixe com que isso te comprometa mais intensamente. Tá? Ao menor sinal dessas características, por exemplo, busque ajuda, busque um amigo, busque alguém que você consiga tomar um café. Se você tem medo de falar sobre a sua intimidade, vá tomar um café com teu amigo. E eu não estou falando de estar entre 50 pessoas para dar risada de piada, assistir, que são coisas boas, importantes, mas não é nesse momento e nesse lugar que você vai conseguir se expor, se abrir. Então vá tomar um café informal com um amigo, né? Com alguém que você possa se abrir, com alguém que você sente confiança, principalmente, que você não vai ser julgado nas coisas que você precisa falar, né? Se preciso for, você pode inclusive dizer para ele. A gente pode falar de habilidade social, né? Dizer, olha, eu preciso falar sobre algumas coisas e eu queria que você me ouvisse um pouco.
Sim. Eu queria, inclusive, ter em você um ambiente seguro e livre para que eu possa me expressar sem ter um retorno com julgamentos. Posso confiar em você para abrir essas coisas? Eu tenho medo de ser julgado, por isso que eu falo essas coisas antes. Certamente a pessoa que é madura, que ela é sensível para essas condições, ela vai te dizer, pode falar. Sim. Fique à vontade, né? Se necessário for também, busque uma ajuda profissional. Importante, né? né? É importantíssimo. Uma ajuda profissional, alguém que possa ter essas características, né? Trabalhar de acordo com essas características, porque isso faz parte, inclusive, de um escopo ético, né? Para o Conselho de Psicologia, por exemplo. Enquanto psicólogo, eu tenho que aprender a ouvir. São habilidades que eu preciso desenvolver. Habilidades técnicas, mas também as pessoais, né? As de inter-relação. Então, busque esse ambiente que você possa se abrir, que você possa literalmente conseguir expressar tudo aquilo que você sente. Esse é o primeiro passo, né? Dadas as condições em que você se encontra, procure um ambiente que você tenha segurança para se expressar, né? Uma roda de conversa, de amigos, alguém da tua igreja, alguém da tua família, alguém da tua confiança, que você consiga se abrir, né? Isso vai fazer toda a diferença. Sim, ter alguém com quem você pode confiar e se apoiar, né? Com certeza, com certeza. Muito importante. E me fala também assim, como que, por exemplo, a fé cristã pode ser uma ferramenta de cura e não uma questão de julgamento ou silenciamento. Como que você acha que isso pode funcionar para gente que tem a fé? Perfeito. Quando a gente fala de fé, a gente fala de esperança, né? De alguma forma. Exatamente. Né? Então, ter esperança. É esperança nas coisas que não se vê, né? Exatamente, né? Eu não estou, mas eu quero estar. O fator esperança é um grande diferencial quando nós falamos de fé, né? Talvez a gente não viva 100% das coisas que nós tanto desejamos, mas nós temos esperança. Sim. Né? E essa esperança nos move a termos, muitas vezes, comportamentos mais adequados, mais equilibrados, né? Essa esperança, de alguma forma, pode provocar um ajuste emocional dentro de nós, pode nos trazer um norte, um equilíbrio mental, né? Então, todas as ferramentas atreladas ao fator fé, por exemplo, são de grande benefício para nós. Precisamos fazer boas escolhas, né? Boas escolhas para a nossa vida. A fé é uma delas, mas como você tem tratado a tua saúde física, como você tem se alimentado, né? Como você tem dormido, tudo isso parece que não tem nenhuma importância, mas são coisas extremamente importantes. E faz toda a diferença também, né? Toda a diferença. Saúde mental. Com certeza, né? Se a gente fala no ambiente cristão, a gente usa essa expressão, nós somos templo do Espírito Santo. Isso. Como é que você tem cuidado disso, né? Para exercer o teu ministério, você precisa do fator vida. Isso. Do fator saúde, tem que estar vivo. Saudável. Exato. Você quer ter um ministério, ter uma vida boa, né? Uma vida próspera, você precisa primeiro estar vivo. Então, o que você tem feito em prol dessa vida, dessa saúde? Se você faz más escolhas em relação à tua alimentação, por exemplo, você vai ter sérias complicações no futuro. Consequências, né? Muitas consequências, né? Então, escolha bem, escolha melhor aquilo que te faz bem, né? Acho engraçado, né? Quando a gente está no processo de tentar emagrecer, por exemplo, Sim. A gente fica pensando, né? Esse bolo tá maravilhoso, olha, dá água na boca. E aí você, ao invés de pensar que você merece aquele bolo, pense que você merece ser saudável. Exatamente. Antes de precisar daquele bolo, por exemplo, né? É só um exemplo. E a gente muitas vezes não precisa, né? Exatamente. Não precisa daquilo. Exatamente. A gente está lidando com a questão emocional. A saúde a gente precisa mais, né? Exatamente. Então cuide da sua saúde física, da sua saúde psíquica, emocional, espiritual também, para que você esteja bem, né? E ainda que você já esteja numa condição, por exemplo, de depressão ou qualquer outro transtorno psiquiátrico, né? Você pode também, da mesma forma, voltar a esses fatores e cuidar de cada um deles. Sim. E agora, uma última pergunta, só para a gente ir já encaminhando para o final.
que conselho você daria agora para um homem cristão que tá vendo a gente, ou qualquer homem, né? Não precisa ser exatamente cristão, mas qual conselho você daria para o homem que tá assistindo a gente agora nesse episódio e tá no limite da sua saúde mental? Eu vou usar aquilo que Deus falou com Elias, né? Isso. Esse eu acho que é um dos melhores exemplos, né? Elias estava lá, depressivo, talvez, né? Desesperançoso, com medo de morrer, porque foi ameaçado. Já tinha feito tantas coisas e se sentiu ali fragilizado diante de uma ameaça. E ele seguiu rumo ao deserto, se escondeu dentro de uma caverna, e a primeira palavra que Deus deu para ele, falou com ele, foi: o que você faz aí, Elias? O que você está fazendo aí? E aí ele dá uma gama de desculpas, né? Ele traz uma relação de coisas que aconteceram com ele. E houve uma palavra de ordem, de encorajamento, de ordem não, mas uma palavra de encorajamento naquele momento, né? Olha, você sai daí, se alimente, que você tem que ungir ainda reis, né? Tem trabalho para fazer. Tem trabalho para fazer. Tem coisa para fazer. Então, eu acho que isso nos traz uma lição de que quando nós estamos em movimento, né, em psicologia a gente pode chamar isso de ativação comportamental, né? Quando você se ativa no teu comportamento, começa a ter produção de comportamentos mais úteis para você, para a tua vida, para a tua saúde, você começa a dar passos para fora desta condição, né? Então, faça escolhas úteis, tome decisões úteis para a tua vida, né? Isso vai te trazer muito benefício. Muito bom. Foi um papo super interessante, muito bacana ter você aqui nesse primeiro episódio aqui do nosso podcast. Foi sensacional essa experiência. Eu agradeço muito pela sua presença, viu? Perfeito. Quero que você passe agora como as pessoas te encontram aí nas redes sociais, contato, pode ficar à vontade. Perfeito. Eu agradeço imensamente, né, por estar aqui com você. Adorei o bate-papo, né, a conversa. Acho que ficaríamos horas, teríamos muitos cafés para tomar, né? Pode ser que tenha uma segunda parte, né? Estou à disposição, então, né? Será sempre um grande prazer. Né? Assim como ótimo. Hoje, eu agradeço imensamente, me sinto privilegiado, lisonjeado por fazer parte do primeiro episódio desse podcast, né? Prazer todo nosso. É um prazer imenso, agradeço. Quem quiser me encontrar na rede social, no Instagram, Psi Emerson Medeiros, vai lá, pode me chamar por mensagem, a gente troca algumas ideias, né, informações. Se precisar de alguma atuação profissional da minha parte, também pode me chamar por lá e a gente vai conversando aí, vai seguindo. Tá certo. Então, muito obrigado a você que acompanhou esse episódio até o final. Eu quero agradecer ao Espaço Antiqua que cedeu o espaço aqui pra gente realizar o podcast, o primeiro episódio. Eu espero ter vocês aqui por muitos episódios que virão. E se você gostou do conteúdo, compartilha esse episódio, segue a gente aqui, se inscreva no canal e curte bastante, tá bom? Deus abençoe a todos.